Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta para nossa aula de escuta. E eu espero que esteja confortável para você a gente falar sobre esses níveis de escuta que a gente coloca em prática no nosso dia a dia. Na nossa primeira aula, a gente falou dos 6 níveis de escuta responsiva, que são aquelas escutas de fato egocêntricas, aquela escuta que o foco é no eu. Lembra, os 6 níveis são, primeiro, escuta fingida, escuta breve, escuta seletiva, escuta de superioridade, escuta egoísta e, por fim, a escuta consultiva. E agora a gente vai falar sobre os 4 níveis da escuta compreensiva. Vamos começar pela primeira delas, que é a escuta atenta. A escuta atenta é quando o ouvinte, o escutador, ele está em prática nessa troca de comunicação e ele está prestando atenção, de fato, no que o emissor está falando. Ele está atento a essa mensagem transmitida. Ele está de corpo e alma, ele está com foco, ele está com seu estado de presença ativado. O segundo nível de escuta compreensiva é a escuta ativa. Diferente da escuta atenta, que é uma escuta muito mais passiva, do qual você deixa o emissor ele falar o suficiente para que você compreenda a situação e a mensagem enviada, na escuta ativa, você questiona o seu entendimento. Então, se o André ele está falando algo com você no presencial ou no online, você questiona. André, isso que você acabou de falar, é isso e isso que eu compreendi? Faz sentido? Tá certo o meu entendimento a respeito dessa mensagem falada? Se sim, a troca de comunicação ela foi estabelecida de forma assertiva e coerente. Se não, o seu emissor ele vai voltar a trazer novos entendimentos, trazer uma outra corpagem para aquela mensagem e assim essa troca ela seja concluída com sucesso. Por isso que ela é ativa, sempre vai ter questionamentos sobre o entendimento do escutador. Para a gente ir para o terceiro nível de escuta compreensiva, que é a escuta empática. E nesse lugar de escuta empática, a preocupação do ouvinte e do escutador é entender o sentimento daquela pessoa, é entender a situação, o contexto que está inserido. Muitas vezes, numa troca de conversa do dia a dia, estamos falando de temas difíceis, temas complexos, temas profundos, e quando a escuta ela é praticada no seu nível de escuta empática, muitas vezes o escutador ele permanece em silêncio. Ele entende que o momento talvez não seja um momento de questionamento, como na escuta ativa, muito menos de trazer uma consulta, uma ajuda. Ele simplesmente deixa que o protagonismo seja dado por quem está emitindo essa mensagem. Ele se sensibiliza e ele identifica sobre o que o outro está falando com ele. Por fim, a gente chegar no nosso último nível de escuta, que é o 4º nível de escuta compreensiva, que é a escuta para ajudar. Ah, André, mas espera lá, você acabou de falar sobre o ajudar, uma escuta consultiva, é totalmente o contrário. A escuta para ajudar, você questiona o emissor, a pessoa que transmite a mensagem, sobre se ele quer ou não que você ajude, que você traga um posicionamento, que você fale sobre uma vivência, uma história sua, uma experiência de vida e que faça sentido para aquela troca de comunicação. Se a pessoa disser não, André, talvez não seja o momento de eu querer te ouvir, de eu querer saber novas histórias, eu simplesmente quero falar. O que o escutador, para ajudar, ele faz? Ele se cala, ele se mantém em silêncio, porque ele identifica que o silêncio ela também é uma forma de ajuda. E por isso que esse é o nível de escuta mais complexo, é o nível mais profundo, é aquele nível do qual a gente, de fato, traz o protagonismo para quem merece dentro daquela troca de comunicação. E para isso eu queria trazer um exercício que ele é muito fácil e simples de você colocar no seu dia a dia. É necessário que você esteja do lado de um amigo, uma amiga, um colega de trabalho, para que esse exercício ele seja válido, ele seja completado. E como que vai ser dado esse exercício? Você vai pedir que essa pessoa ela conte uma história para você.
qualquer que seja. Uma história de infância, uma história da juventude, uma história de trabalho, uma história que tenha sido vivenciada por ela, por essa pessoa. E na sequência, você vai narrar essa mesma história através do seu entendimento. E aqui vale o feedback logo na sequência dessa pessoa. A história que eu trouxe para você, que eu acabei de contar, faz sentido? É uma história que é parecida com o que você trouxe? O meu entendimento ele está completo? Se não, volte e peça para que ela conte uma nova história e você continue com esse exercício de trazer na sua mensagem seguinte a mesma do que foi transmitido pelo seu emissor. Ou seja, você tem que espelhar a sua mensagem exatamente de como ela foi transmitida pelo emissor. E assim você vai começar a identificar que o seu papel de escuta, o seu papel de ouvinte, ele vai ter muito mais clareza e assertividade para essa troca de comunicação. Coloque em prática no seu dia a dia e deixa nos comentários para a gente quais esses níveis de escuta que você tem mais colocado no seu dia a dia, tanto de vida pessoal quanto de vida profissional. Até mais, reforça esse café porque vem mais aula no nosso Expresso Duplo Club.